Olá, Olá, boa não tarde. estou. Agora Olá, sim. boa tarde. Problema com o som. Pois, eu não me estava a ouvir. Agora sim. Bem-vindo ao nosso programa Desmistifica, para nos falares um bocadinho de quê? O que é que nos vais falar hoje? Vou-vos falar de cores. De cores e do significado das cores e da mensagem das cores. Exatamente. Temos aqui a Simone, que é mentora de comunicação, através da imagem, ou seja, do nosso guarda-roupa, no nosso dia-a-dia, e das próprias cores também. Nós defendemos, não é, que para o nosso bem-estar há vários pontos ou várias análises que podemos ir fazendo no nosso dia-a-dia, não é só fazer uma terapia, mas também a pessoa cuidar de si em casa, no seu dia-a-dia, é um complemento e muito importante para bem-estar. E a Simone hoje está aqui como especial convidada e gratidão por teres aceito este convite e este desafio para nos falar precisamente do guarda-roupa no dia-a-dia e como as cores podem influenciar nesse bem-estar no dia-a-dia. Não é, Simone? Mas primeiro vai-nos falar um bocadinho de ti. Quem é a Simone? Como é que nasceu? Não é que é para a gente ficar a saber quem és tu? Ok. Olha, obrigada pelo convite também a vós. Quando recebi a mensagem não estava à espera, mas aceitei logo, achei interessante. Estes dois mundos, de certa forma, dois mundos diferentes, mas que no final acaba por tudo se cruzar e por acrescentar. Então, agradeço também o convite. Quem sou eu? Né? A primeira pergunta é quem sou eu? Falar um bocadinho de mim. Pronto, é assim. Eu trabalho com imagem, mas apresentando-me, eu sou uma mulher muito curiosa, eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto muito de aprender, gosto de coisas novas, gosto de trazer coisas novas e diferentes, independentemente depois do trabalho que eu tenho em passar o que é que as coisas são, eu gosto muito de trazer assim esta inovação e o que é diferente. Sou geminiana de signo, sou de signo Gêmeos, descendente de Leão, portanto sou assim muito... Imaginação aqui não falta sempre, não é? Porque os signos Gêmeos andam sempre aqui com a criação... Claro. Mas pronto, depois ali a parte do Leão desce-me aqui um bocadinho. Porque, pronto, daí eu gostar também muito aqui de trazer, assim, coisas diferentes e que por vezes, não, pelo menos aqui na nossa zona, não se ouve assim tanto. Sou a primeira, espero que venham mais. Mas pronto, trabalho com cores, ok? E trabalho com comunicação através da roupa, aquilo que nós vestimos, o que é que está a comunicar, o que é que está a transmitir para a outra pessoa e primeiro para nós, ok? E nas cores, dentro das cores, aquelas cores que mais nos beneficiam, aquelas cores que nos iluminam de uma forma natural, mais natural, de forma a que não tenhamos que trazer muito até nós, ou ter demasiado trabalho connosco, mas que nos traga só por si a cor, aquela iluminação, o que fica bem dentro do nosso rosto. Pois, mas antes de continuarmos, já desenvolvemos esse tema, Simone. Como é que chegaste a este mundo? Como é que chegaste a esta consciência das cores? Olha, eu trabalhei, vou-te contar um bocadinho a história para te explicar como é que eu cheguei a este ponto. Eu trabalhei 23 anos na indústria têxtil, portanto, já na indústria eu tinha muito contacto com a roupa e o que eu vestir e o que é qualidade, que de certa forma acrescenta aquilo que eu faço hoje. E então, em 2019, eu fechei a empresa, eu tinha uma empresa de confecção, e fechei a empresa. Um bocadinho mesmo ali antes do Covid, de entrarmos em confinamento, fechei. Não foi por influência do Covid, foi mesmo por decisão minha. Depois, entretanto, tive ali os 2 anos ali em que nós também estivemos muito em casa, onde eu estudei muito, onde eu fui fazendo várias formações e fui-me formando até a mim própria e fui fazendo uma recuperação minha até de ter fechado uma empresa, porque o processo de fechar uma empresa não é fácil, não é simples. E nessa recuperação, eu lembro-me de ter feito uma formação
Neurofeijoim, que não sei se sabes o que é o neurofeijoim, mas o feijoim tem a ver com o neurofeijoim tem a ver com a influência dos objetos que estão em nossa casa e no nosso ambiente, com a influência que eles têm sobre nós. E havia um módulo específico nessa formação que falava sobre a influência das cores da nossa casa sobre nós. E eu lembro-me de estar a fazer essa formação, que era um módulo específico dentro da formação, e de pensar assim, devia de haver isto para a roupa, isto aqui, já naquela altura, isto devia de existir na roupa, mas eu ainda não conhecia cores, não conhecia consultoria de imagem, nem sabia, nem nunca tinha ouvido falar. Depois, mais para a frente, demorou uns mesinhos. Eu nesse processo também tive ali, emagreci, ok? Comecei ali a preocupar-me mais comigo e a procurar ali mais o que vestir, e nesse meu processo de cuidar mais de mim foi quando me apareceram as cores. Foi a primeira coisa, ainda foi as cores, a consultoria de imagem só foi depois. Foi logo a primeira vez que ouvi falar sobre as cores e fazer o teste de cores, que é muito conhecido por até, eu chamo análise de cores, que é um nome que eu gosto de dar, mas ele é conhecido muito por coloração pessoal. E eu quando ouvi falar, fiz logo... Desculpa de interromper, é um serviço que tu fazes às pessoas. Sim, é um dos serviços que eu faço, sim. Mas primeiro filo eu, ok? Fui fazê-lo como cliente. Mas eu fui automático, como ouvi falar, e eu disse logo, eu quero fazer isto. E fui fazer ao Porto, porque aqui não havia, fui fazer ao Porto. E o método que a consultora fazia era um método que eu no final dou sempre uma carta de cores com as cores todas específicas, mas esta consultora usava outro método. Eu fiquei fascinada, mas ao mesmo tempo saí de lá confusa. Tipo, eu precisava de saber mais, porque não tinha ali a parte da carta de cores e saí um bocadinho confusa, mas a gostar muito. Mas isso fez-me procurar, eu deixei-me procurar, porque no meio do teste, enquanto ela me estava a fazer, ela disse-me que havia uma forma de fazer mais específica, em que identificava a temperatura e tal, e aquilo ficou-me. E depois saí e fui pesquisar e encontrei uma escola de formação. Pronto, foi logo na hora, decidi na hora eu fazer a formação. É que nem pensei 2 vezes. Fui fazer a formação. Pronto, entretanto ali fiz novamente o meu teste de cores, entretanto trouxe a carta de cores comigo, que eu acho que é... Eu costumo dizer que a carta de cores é a cerejinha no topo do bolo, porque é o nosso guia. Depois de fazer a análise de cores, é o nosso guia, é com aquela carta de cores que nós nos vamos guiar quando formos fazer compras. E pronto, e fiz a formação e comecei logo a fazer coloração, e estou há 3 anos, só me há 3 anos, com coloração há 3 anos. Mais tarde cheguei à consultoria de imagem. A consultoria de imagem que tem a ver com o vestir mesmo, o que é que nós estamos a comunicar com aquilo que nós estamos a vestir e qual é que é a mensagem que nós estamos a passar. E então isto é muito interessante quando nós passamos a nossa mensagem, aquilo que nós somos, isto comunicado na forma de vestir. Eu digo sempre que é um conjunto, é tipo aquilo que nós somos dentro, passamos para fora. Normalmente as pessoas não têm muito essa consciência, não é? Que estamos a comunicar com os outros através da nossa indumentária. Ou tem? Não tem. Já tenho mais um bocadinho, ok? Agora já se começa a falar mais nos dedos, já tem mais um bocadinho. Mas pronto, ainda é algo que está a vir, que está a surgir, mesmo com as cores, o significado delas, já se ouve muito falar do significado das cores e o que é que elas trabalham, mas pronto, ainda é um trabalho que está a ser desenvolvido. Claro, e tu estás nesse caminho, não é? Estás também a trabalhar para isso. Como é que surgiu este teu projeto? Ou seja, primeiro, aquilo que explicaste foi algo teu interior, ou seja, começaste primeiro por ti, foi uma necessidade tua, um trabalho interior teu, até chegares a essa escola e queres saber mais e fazeres essa formação. Mas depois,
como é que surgiu o teu projeto com as pessoas, para poderes ajudar as pessoas nessa área? Foi muito natural, ou seja, eu comecei, quando eu fui fazer a formação, eu já sabia que era aquilo que eu queria fazer. Eu já sabia que era isso que te ias dedicar. Exato. É aquela coisa, tipo, quando se cruza na nossa frente, nós sabemos que é aquilo que nos identificamos. Eu quando fechei a empresa, não tinha como intenção, não passava pela minha cabeça voltar, digamos, ao mundo do que eu vestir, ao mundo do que é roupa, mas identifiquei-me com a comunicação das cores, identifiquei-me, percebi. Quando eu comecei a perceber que não era só vestir por vestir, que trazia ali também uma mensagem que de certa forma também nos ajudava a nós, então aí eu percebi que sim, que encaixaria, que por esse sentido encaixaria, e eu identifiquei-me logo, comecei logo a fazer. Depois, mais tarde, lá está, tive aquela necessidade de saber mais para completar, para trazer mais informação no que é na parte do vestido. Fui fazer a formação de consultoria de imagem, que de início não tinha ideia, queria focar mais só ali no nicho do que é a cor, do que é trabalhar a cor, qual é a cor que beneficia, mas depois senti essa necessidade, senti a necessidade de trazer mais. Daí eu ter ido depois fazer a formação de consultoria de imagem também, porque complementa-se. Exato, sim, é um bocadinho como nós também, não é? Nesta área, nós defendemos sempre que são terapias complementares, não são alternativas a nada, não é? Ou seja, pode-se complementar com qualquer outro tipo de tratamento convencional ou não, ou neste caso, como o teu projeto também, é algo que pode complementar a vida da pessoa. A pessoa pode cuidar do seu bem-estar, pode cuidar da sua alimentação, como tu há bocado disseste, não é? De cuidar de ti, de emagrecer, mas também esse autocuidado através do guarda-roupa e das cores. Sim, no fundo, as cores também são terapêuticas, não é? O que é que achas? Sim, as cores trazem sempre uma mensagem, nós estamos sempre a comunicar alguma coisa com a cor, e traz esse sentimento. Olha, eu vou falar, por exemplo, a cor branca, ok? A cor branca traz-me, eu não sei como comunica nas vossas terapias, mas também podemos aqui fazer a comparação. Mas a cor branca traz uma mensagem muito de pureza, de início, de recomeço, e normalmente a cor branca é muito usada em retiros, muitas vezes em rituais, trazem o branco, porque é um recomeço, é um recomeçar, depois é a paz, é a tranquilidade. E se nós vamos a fazer esta ligação, também podemos ir, por exemplo, pensar em casamento, em batizados, não é? Qual é que é a cor que se usa? Qual é que a cor que vem logo à nossa mente para usar num casamento ou num batizado? É o branco, agora já se usa um bocadinho os pérolas, mas antes, ok, era o branco, ou seja, porque essa é a mensagem que está no inconsciente anda essa mensagem, ou seja, logo que nós aparecemos com uma peça de roupa ou com um look branco, nós estamos a transmitir essa mensagem de uma forma inconsciente, mas para uns inconsciente, para outros mais consciente, se calhar para quem o veste, se o veste já o veste de uma forma intencional, mas estamos a comunicar essa mensagem, e isso está em todo o ambiente que nos rodeia, basta percebermos, não é? Quando pensamos no casamento, vestido branco, quando pensamos no batizado, e é tudo um recomeço, eu reconheço o batizado é um recomeço, o casamento é um recomeço de uma nova história também. Então o branco traz muito aqui esta parte, não sei no que é em voz na terapia, mas aqui na roupa é essa a mensagem que traz. Nós gostamos muito do verde. Ok. Não, mas sim, o branco é muito essa energia da serenidade, da paz, ou seja, há paz, há essa harmonia, há uma serenidade, há um recomeço também, como tu dizes, não é? Que é usado muitas vezes em rituais, em retiros, em tudo, não é? Nós aqui também temos peças, algumas, por exemplo, entras no chão, temos um tapete branco, depois vais ali para a Marquesa, já tem um branco e um creme, não é? Na Marquesa, claro, a toalha, aquele rolo também é branco, ou seja, há também aqui detalhes de branco que simboliza isso mesmo. O verde
o verde conosco, na nossa área, traz muito o que é força, o que é vitalidade, é uma cor muito indicada para usar em empresa, porque traz confiança, traz estabilidade e vitalidade, e tem muito a ver com a natureza, ok? Ou seja, né, quando nós pensamos natureza, a natureza tem muitas cores, a natureza tem flores, tem tudo, tem muitas cores, mas a primeira cor que nos vem à mente é o verde. Então, é a vitalidade e a força que a natureza nos traz, ok? Então, isso transposto para uma peça de roupa, ok? Né? Em que nós queremos, por exemplo, temos uma reunião e queremos comunicar isso mesmo. O verde vai nos trazer isso, ok? E também podemos passar isto para logos de empresas, para a comunicação, ou seja, a cor vai se identificar da mesma forma, não sei como é que é o verde. Sim, no nosso logotipo, não é? É branco, fundo branco, depois tem assim como uma folha, a intenção era como se algo se desabrochasse, ou seja, uma flor a desabrochar aquilo verde. Exatamente, e depois tem Rafael e Jéssica. E sim, o verde é muito ligado à natureza, não é? Espaço zen, da natureza, e também à vitalidade, ou seja, à sanação, à ajuda no bem-estar, na cura, digamos assim. É essa vitalidade, sim, no verde também. Que giro, está tudo muito interligado. Tá. É o que eu digo, é assim, as áreas são diferentes, mas tudo acaba por se complementar, é tudo um. Se nós começarmos a pensar, começarmos a fazer as ligações, nós, roupa, vestir, natureza, nós nem sempre podemos estar em contacto com a natureza, ok? Mas podemos sim fazer a cor da natureza para nós, não é? Ou seja, está tudo, e o ótimo dos ótimos é nós vestirmos com essa intenção. Ok? Já incorporar essa intenção, né? Temos uma reunião com um cliente, então vamos intencionar o que é que nós queremos comunicar, qual é que é o fundamento, o que é que nós queremos passar e fazê-lo com intenção. Quando a coisa é feita com intenção, muitas vezes, de uma forma inconsciente, já é feito. Eu lembro-me, no meu momento de transição, que ainda eu não tinha contacto com cores, eu só queria vestir branco. Eu andava sempre de branco. Depois, né, quando aprendi o que é, porque o nosso corpo muitas vezes já puxa para usar, ok? De uma forma inconsciente já puxa, mas é muito interessante saber, porque aí é a consciência, entra na nossa mente, nós também já agimos de uma forma diferente, então temos sempre interligar tudo acaba por acrescentar. Que giro, é giro. E eu, por acaso, digo-te, metade das minhas camisas são todas brancas. Ou é branca com uma risca rosa, ou é branca com risca azul, ou é branca com uns bonequinhos, é quase tudo branco. As cores, diz. O branco é a junção de todas as cores. Exatamente. Portanto, o branco e a luz têm uma força, ao mesmo tempo também tem uma força muito grande, porque é a junção de todas as cores, é mesmo luz, ou seja, daí eu permitir essa... É algo natural, aquilo que tu estavas a dizer. Eu vou imaginar uma loja, vou procurar umas calças, vejo uma camisa branca, uma blusa branca, parece que vou logo para a blusa branca, e até já lhe disse, eu devo ter alguma coisa com as blusas brancas ou com as camisas brancas, porque é automático. E foi giro, porque no outro dia tivemos cá uma cliente que notou nisso e disse, Jéssica, tu usas muito camisas brancas, eu confundo branco, e ela, eu não sou incapaz de vestir uma peça para cima, ou seja, uma peça superior branca, e por acaso eu depois fiquei a pensar naquilo assim, que engraçado, não é? Ou seja, como há essa consciência ou essa atração, mas também há rejeição também a certas cores, não é? Sim, eu quando tinha, muito na época da empresa, porque uma empresa é de confecção, e acredito que grande parte das empresas, o que é a indústria em si, pede-nos muita força, muito foco, muito mexer, muito fazer, ok? E eu nessa altura usava muito vermelho e preto.
E ainda juntava as duas cores, o vermelho e o preto, que é algo que eu hoje, é assim, cada pessoa que passa por mim, eu acho que não há uma que eu não diga assim, não juntes vermelho com preto. Porque o vermelho e o preto, energeticamente, são duas cores muito fortes. E então, e energeticamente é como se estivessem a discutir uma com a outra. Mas são cores que trazem, em separado, ok, não faz falta estarem juntas, ninguém usa preto, vermelho, ninguém usa, bem, em separado trazem uma mensagem de muita força, ok, e era o que eu precisava na altura, eu precisava mesmo de muita força, para gerir a empresa e para casa e para tudo, porque era tudo e era muito movimento e era muita preocupação e dor de cabeça mesmo. O que eu faço hoje, eu também tenho os seus desafios, mas pronto, o que é lidar com a indústria traz mais essa parte, ou pelo menos a mim trazia-me. Eu usava de uma forma inconsciente, usava muito o preto e o vermelho, eu deixei e desde que tive o conhecimento do que é a energia de uma cor e da outra, e que juntas não funcionam, porque juntas trazem mesmo essa mensagem que ao mesmo tempo se torna irritante, é demasiado, é muito, mas assim a estudar depois percebi, pois está, eu usava muito preto e vermelho e de uma forma inconsciente usava, mas não era preciso misturar as duas. Pois, nós aqui em terapia associamos, Simone, o preto é muito associado ao medo e o vermelho é muito associado à raiva. Ou seja, por exemplo, imagina se andas numa fase da tua vida que andas mais enraivecida, porque os sentimentos e as emoções estão aí, não são para se negar, não é? São para se processar. Não aconselhamos não andar muito tempo de vermelho, não é? Porque se já estás nessa vibração, com essa emoção que faz parte daquela fase, o vermelho ainda vai intensificar mais essa emoção. E o preto é muito associado ao medo. Sim, olha, eu o preto tenho, pronto, a cor tem sempre a sua sombra e a sua luz. É? Tem sempre, assim como nós somos sombra e luz, e as cores também, sombra e luz. Então, por exemplo, o preto tem os extremos opostos. Em termos de, é uma cor que traz muita força, ao mesmo tempo traz requinte, ok, quando bem usada, traz requinte, mas por vezes também é usada para esconder, muitas vezes as pessoas usam um preto para se esconder e para se camuflar, tipo quase para ficar invisível, ok? Mas depois do outro lado oposto também tem o que é o luxo, o que é a riqueza. Nós muitas vezes formos a pensar, o preto às vezes está associado às gripesarias, ok? Mas nota-se perfeitamente quando o preto é usado do seu lado luz ou do seu lado sombra. Ok? Ou seja, e acontece muito isso, de o preto assim torna-me invisível, de uma forma inconsciente, assim não sou notada, não sou percebida, e isso acontece muito nas mulheres quando usam preto. E o vermelho é raiva também, ok? Eu digo sempre, na questão de, pode-se transformar, o vermelho tem força, e tem autoridade, pode-se transformar em irritação quando usado em exagero, que era o que estava já há bocado a comentar. Ou seja, por exemplo, temos um evento de uma empresa, ok, temos uma palestra para fazer. É assim, se a palestra dura meia hora, até podes ir toda de vermelho, mas assim, se vais estar numa reunião durante toda a manhã, não é interessante levar vermelho, porque ao final de algum tempo torna-se irritante, ok? Então aqui também é muito interessante perceber a quantidade de vermelho que nós vamos, a quantidade de cor que nós vamos trazer para o nosso vestir. Aí eu também trabalho um bocadinho com a quantidade de cor e a conjugação, daí eu dizer o não juntar o preto com o vermelho, né? A conjugação em si, por exemplo, o vermelho que traz muito esse mexer, essa autoridade, ao mesmo tempo o vermelho no que também traz energia. Nós fomos a pensar, por exemplo, porque está-me aqui a surgir, por exemplo, a Coca-Cola. Ok? A Coca-Cola, a mensagem da Coca-Cola é bebe que eu dou-te energia, ok? O que está, bebe que eu dou-te... A cor que está associada à Coca-Cola é o vermelho, ok? Então, daí
E então nós podemos trazer, sim, essa energia, mas podemos trazê-la em quantidade, o que é para o nosso vestir, numa quantidade regular. Podemos misturar um vermelho, por exemplo, com um bege, que o bege, por exemplo, já acalma, já traz a calmaria, entre aspas, ou seja, do que é a agitação do vermelho. Não sei se deu para entender, mas penso que sim. Mas dava as dicas, íamos-te perguntar umas dicas, afinal já estás a dar umas dicas. Sim, e se quiseres também dar algumas sugestões aí de cores, ou até mostrar a tua palete, a tua análise de cores que costumas utilizar, Por acaso, antes de vós estavas aí a começar, eu fui no instante ao meu saco buscar a minha carta de cores, porque existem 12. Existem 12 diferentes, eu não as tenho aqui, que tenho na loja onde faço a análise de cores, porque tem que ser feita à luz natural, estão lá. Mas existem 12 diferentes, esta, por exemplo, é minha, ou seja, eu na minha, e depois todas elas têm um nome. É engraçado, porque a minha chama-se verão claro. Depois, dependendo, há as 4 estações, há a primavera, verão, outono e inverno, mas isto não quer dizer que haja uma para cada estação, isto quer dizer que nós temos esta carta de cores e é sempre esta carta de cores, simplesmente tem o nome de verão, ou no meu caso de verão claro, e é muito giro porque todas as estações têm uma designação, digamos, a dizer que uma pessoa é assim, como os signos nos identificam. Aqui também, de certa forma, as pessoas de verão são pessoas assim mais calminhas, mais introvertidas, ok? Pessoas de inverno são mais introvertidas, pessoas de outono e primavera são mais extrovertidas, porque são cores quentes, estas estações são de cores quentes, ao mesmo tempo já tudo está aí ligado, porque cor quente transmite mais agitação, uma cor fria, que é as cartas de cor de verão e inverno, transmitem mais tranquilidade, ok, mais uma pessoa mais para dentro, mas não tão extrovertida. Pronto. Mas eu já me estou aqui a perder porque já estou a entrar lá pelo meio do que é a designação de cartas de cor. Tranquila. Mas pronto, são 12, existem 12 cartas de cores. Depois eu vou fazendo o teste com a comparação de tecidos e com a comparação de tecidos eu percebo, né, o que é que funciona melhor com a pessoa, se tons mais claros, se tons mais escuros, se tons mais suaves, se tons mais intensos, se tons mais frios, se tons mais quentes, ok? E depois no final, com todos esses dados tirados, feitos com a comparação de tecidos, chegamos a uma carta de cores, ok? No total existem 12 e todas as cartas de cor têm as cores, ok? Só que, por exemplo, olha, vou-te pôr aqui, pena que não tenho outra para comparar, mas, por exemplo, estes são os meus amarelos, ok? Eu sou de uma carta de cores fria, então os meus amarelos são assim os amarelinhos mais limões. Uma carta de cores quente tem aqueles amarelos mais torrados, ok? Mas todas as cartas de cor têm os seus amarelos, têm os seus vermelhos, têm os seus verdes. As tonalidades é que são diferentes, porque a tonalidade da cor é que, de certa forma, nos vai trazer a luz ao nosso rosto ou não, ok? Por exemplo, eu hoje estou com um dos meus azuis, que é alguns aqui pelo meio, que é dos meus preferidos, eu gosto muito da cor azul. Então o que é que transmite a cor azul? Podes partilhar. A cor azul é a estabilidade, é seriedade, é compromisso, traz-me. Depois temos, dentro do azul, depois temos os escuros, que transmitem mais ainda isso, e temos o claro, o azul bebé. O azul bebé já não traz essa mensagem. O azul bebé traz uma mensagem mais... olha, o azul bebé conecta com o elemento ar, ok? Portanto, traz muita imaginação, traz muita criatividade, mas é uma ótima cor, por exemplo, né? Se nós vamos fazer uma associação, é uma ótima cor para se usar, por exemplo, quem lida com crianças. Ok? Quem lida com crianças, a criança vai se conectar muito mais a um azul clarinho, a um azul bebé, porque entra em comunicação com a energia da criança do que propriamente um azul escuro,
né? Se nós vamos pensar, os advogados usam o azul escuro, não é? Para transmitir aquela seriedade, ok? Então, devemos sempre aqui adaptar um bocadinho ao público que nós temos. Se nós somos uma professora, não é? Se eu sou uma professora, é interessante trazerem cores que tragam comunicação com as crianças, não que as afastem, mas sim que, ou então uma terapeuta, ou então uma psicóloga de crianças. Tudo depende, aqui também tudo depende da nossa profissão, do público que nós atendemos e o que é que nós queremos, né? Tipo, se nós queremos chegar, se nós queremos aconchegar e trazer confiança e acolher, ou se de certa forma nós queremos trazer algum tipo de autoridade. Tudo depende da profissão que nós temos. Ou seja, aí está uma grande conexão, uma ligação energética, né? Que as pessoas não têm essa noção, mas sentem isso. Ao sentir é porque é uma questão energética, no fundo. Sim. Por exemplo, os quartos, vamos pensar no que está já no inconsciente, os quartos dos bebés, das crianças, dos meninos, pronto, vamos pensar, azul bebé, e logo não pensam num azul escuro, pensam num azul bebé, porquê? Porque o azul bebé traz mesmo essa conexão com o elemento ar, e elemento ar, uma criança facilmente vai para o elemento ar, facilmente está lá, facilmente entra no elemento ar, então se nós trazemos o que é essa cor para o nosso vestir, também ainda nos ajuda mais a entrar nesse elemento. Por isso também as cores também, dependendo do claro ou escuro, algumas podem mudar a mensagem e o azul é uma das cores que muda muito logo a mensagem. Por exemplo, o castanho também é uma cor associada à natureza, não é? A cor da terra. Sim. No nosso caso, o castanho, quando usado em excesso, também pode trazer a mensagem de estagnação, ok? Pode trazer muita mensagem de parado no tempo, mas pode sempre, fica giríssimo, por exemplo, essa conjugação, um castanho conjugado com um vermelho, por exemplo, ok? Porque o vermelho traz essa agitação, para além de que o castanho e o vermelho são duas cores que combinam lindamente, muito melhor que o vermelho e o preto. Então, sim, vermelho e preto é que, pelo visto, não. Essa não nos vamos esquecer. É a contraindicação maior que tu tens para transmitir aqui aos nossos ouvintes. Então, agora diz-me, Simone, quem quiser fazer a análise da carta, não é? É assim que o termo correto, de cores, como é que pode contactar, como é que pode fazer? Olha, pronto, é assim, no Facebook, através aqui das minhas redes no Facebook, pode-me enviar mensagem, tem lá os contactos, também através do Instagram, Simone Afonso PT, também tem lá o meu contacto, é só enviar mensagem, e também Simone Afonso no LinkedIn, mas pronto, não sei se alguém está por aqui. Mas quem for ver também me pode deixar aqui uma mensagem e depois tu entrarás também em contacto, se assim entender. Fazes sessões presenciais, online, como é? A análise de cores tem que ser presencial, não tem como, porque a análise de cores é feita com luz natural, ok? É feita com luz natural, a pessoa tem que estar totalmente desmaquilhada, sem hidratante, sem nada, totalmente ao natural, que é para eu fazer o teste das cores para ver quais é que são as cores que iluminam o rosto, por isso é que eu digo iluminar o rosto de uma forma natural. Portanto, o teste de cores é feito mesmo presencial e tem uma duração mais ou menos de 3 horas, no mínimo, a fazer, dentro do teste, a explicação da carta de cores, tudo. Tem ali uma duração de 3 horas. Depois, faço online, sim, faço online, mas mentoria para o vestir. Tenho uma mentoria que se chama Vestir para Comunicar, ok? Essa mentoria é feita de forma online, ou então algum tipo de serviço que me peçam, algum tipo de ajuda, ok? Que me peçam, ou por vezes acontece de clientes me pedirem ajuda, o que vestir para aquele evento, empreendedores, o que levar para aquela palestra, ou o que levar para aquele evento, pronto, aí são ajudas pontuais em que a pessoa me traz, digamos, o que quer, em que é que precisa ajuda, ok? E esta também é feita de forma online
Entretanto, tenho também a intenção de trazer aqui mais um ou dois serviços, mas ainda estão em construção. Ainda estão aí. Sim. Estão na forja ainda, estão na forja. E segredo ainda para desvendar, não é? Olha, gostamos muito, Simone, foi mesmo muito enriquecedor. Nós trabalhamos com as cores de outra maneira, ou nos chakras, não é? Como até está aqui nesta mandala, ou seja, de outra forma terapêutica, mas dizer-te que a forma como tu trabalhas é excelente, parabéns mesmo pelo teu trabalho. E que estás aqui tão pertinho, não é? Estás aqui em Monção. Quem for aqui da zona e quiser usufruir destes serviços com a Simone, não é? Provavelmente também te iremos contactar para tirar aí umas dúvidas das análises de hoje. E olha, excelente, Simone. Mesmo antes de terminarmos, gostaríamos de deixar aqui uma questão. Qual é o teu maior sonho, Simone? Ai, o meu maior sonho. Olha... eu como sonho tenho muito viajar e conhecer assim culturas diferentes. Viajar, mas não é viajar para conhecer várias culturas. Já tenho feito algumas viagens e é muito interessante conhecer culturas fora da nossa, formas de pensar, maneiras de pensar diferentes. Então, acho que se formos assim para o meu maior sonho é cada vez viajar mais. Para isso, para trazer assim esse conhecimento do que é a cultura, do que é as formas de pensar. Pronto, abrir novos horizontes, não é? Abrir novos horizontes. Sim, acho que é assim. E ver como é que as outras culturas trabalham as cores, não é? Como é que eles as utilizam. Sim, também sim, porque o significado da cor, a energia da cor, dependendo da cultura, também muda, ok? Ou seja, a cultura sobrepõe-se, ok? Assim como também há crenças que as pessoas têm associadas às cores, ok? Então, a crença deve ser trabalhada, ok? Por vezes a crença é situações que a pessoa viveu com aquela cor de uma forma positiva ou negativa, que tem a crença, há uma crença que muito em relação ao vermelho, por exemplo, ok? No que é na parte da mulher em relação ao vermelho, e então aí a crença, aí tem que ser trabalhada primeiro a crença e depois sim a energia da cor, porque a crença sobrepõe-se porque há uma história associada à luz. E por vezes as pessoas não usam certas cores pela crença que têm associada àquela cor. Exato. Sim. Sem dúvida. 100% verdade. Concordamos contigo, 100%. Exatamente. Muito bem. Simone, olha, foi um gosto ter-te aqui connosco e poder partilhar com os nossos ouvintes todo o teu trabalho também, não é? E agradecer, queremos também agradecer por ter estado aqui e alguma coisa que tenhas, que queiras da nossa parte também estamos sempre disponíveis, não é verdade? Sim, claro que sim. Gratidão, Simone, mesmo de coração e parabéns pelo teu excelente trabalho. Desejamos que os teus sonhos se realizem, esses e outros, e que viajes muito e que possas mostrar os palestras. Agora, quando me diz por aí que eu publique, já sabes assim, pronto, isto é o sonho da Simone, viajar por muitos lados. Exatamente. Olha, mas os sonhos das pessoas que vão até ti, porque se vão até ti é porque também desejam esse bem-estar e também é um sonho, esse caminho de felicidade, que no fundo é que todos procuramos. Exato. Olha, eu queria agradecer também pelo convite e pronto, e também nos vamos vendo e vamos falando por aí. Claro que sim. Okay. Até breve, Simone. Gratidão. Até breve. Tchauzinho, muito obrigada, tá? Tchau. Pois terminou, eu sei que estava muito bonito, estava muito bom, mas chegou ao fim esta 10ª edição. Espero que tenham gostado, toda a gente tenha gostado de ouvir a Simone e que tenha aproveitado e que aproveite bem as dicas que ela deixou, não é, gente? Sim, muito interessantes e esta consciência, trazer esta consciência de que as cores, o guarda-roupa, também são uma forma terapêutica de cuidarmos de nós,
foi excelente, por isso é que convidámos aqui a vizinha ao lado, em Monção, a Simone, para trazer este tema que ainda se calhar pouco divulgado, mas que é muito importante para o dia-a-dia e para o teu bem-estar. Por isso, é tomar consciência do poder das cores no teu guarda-roupa e, se precisares de ajuda, contactar a Simone. Experimentar, seguir as dicas da Simone. Claro, e qualquer coisa também estamos aqui para ajudar. Por isso, gratidão por estares aí e também até breve. Até breve.